Amém. Boa noite, igreja, que a paz seja com todos. Amém? Glória a Deus. Fazendo só um ajustezinho, presbítero. Meu nome é Júlio, amém? Eu peço que você abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 24, versículo de número 13, para a gente falar um pouco sobre Jesus. Lucas, capítulo 24, verso 13. Eu sou lá da Barra da Tijuca, né? Filadélfia Barra, pastor Elias, congregando lá faz muito tempo não, pouco tempo, mas a gente já tem sido muito bem tratado, muito bem cuidado, espiritualmente alimentados por essa igreja. E a gente está aí no pé do pastor Roberto, pastor Abeste, tentando tirar deles o máximo que a gente puder aprender, né? Extrair deles o que a gente conseguir para a nossa vida. Sou casado com a Andresa, que está ali, minha esposa, e meu filho Asaf, sentado ali. Tem mais uma no forninho também, chegando ano que vem. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, eu vou ler com vocês. Leitura um pouquinho longa, um pouquinho extensa, mas é bastante necessária. E já já a gente entra na explicação dessa palavra. Lucas capítulo 24, 13, na minha versão diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E eles iam conversando a respeito das coisas que aconteceram. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então Jesus lhes perguntou: o que é isso que vos preocupa? E de que vais tratando à medida que caminham? E eles pararam tristes. E um chamado Cleopas respondeu dizendo: És, porém, o único que, tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos dos últimos dias? E Jesus perguntou: quais? Que acontecimentos? E eles explicaram: aquilo que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós achávamos que ele havia de ser o Redentor de Israel. Mas depois de tudo isso, já é o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que estavam conosco nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro e não acharam o corpo de Jesus e voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo aquilo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E quando se aproximavam da aldeia para onde eles iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomou ele o pão e o abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava? E quando ele nos explicava as Escrituras? E então, na mesma hora, se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 apóstolos com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 chegaram e contaram o que aconteceu no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. E no verso 36 eu termino dizendo: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Amém? Glórias sejam dadas ao Senhor por essa palavra. Uma palavra que eu gosto bastante,
e tenho estudado um pouco acerca dela e gostaria de compartilhar algumas coisas com a igreja. Bom, essa passagem é a famosa passagem, né, conhecida como os 2 discípulos a caminho de Emaús. Provavelmente, a maioria das pessoas que estão aqui já ouviram falar desse texto. E é um relato, é uma narrativa de 2 homens que estavam indo de Jerusalém para Emaús, decepcionados. A Bíblia fala o motivo, né? Eles achavam que Jesus Cristo seria o Redentor de Israel, mas já era o 3º dia, nada havia acontecido, e Lucas vai narrar como que Jesus se aproxima daqueles homens pelo caminho e trata de algumas coisas com aqueles 2 rapazes. Bom, a Bíblia vai dizer primeiramente que eles vão de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús. A minha versão é das mais tradicionais, e ela vai falar que a distância era de 11 estádios. Talvez se a tua versão for um pouquinho mais contemporânea, digamos assim, ela já vai fazer a conversão para quilômetros, mas aí eu procurei. A distância dá mais ou menos 11 quilômetros. 10 e pouquinho, 11, de Jerusalém para Emaús. É uma bela de uma caminhada. Quem aí corre, quem aí caminha, sabe o que é correr 5 quilômetros, sabe o que é correr 10 quilômetros, ou uma meia maratona, quem sabe, 21. É uma bela de uma caminhada. E a Bíblia vai dizer que, conforme aqueles homens saíam de Jerusalém tristes, abatidos, decepcionados, cabisbaixos, o próprio Jesus ressurreto, o próprio Jesus, em seu corpo físico glorificado, se apresenta ao lado daqueles homens e vai caminhando com eles pelo seu caminho. Não sei se Jesus encontra eles no começo, no meio ou no final da caminhada. Mas se eu considerar que Jesus encontra aqueles 2 homens no meio do caminho, Jesus andou com eles aí mais ou menos 5 quilômetros. Imagina que privilégio você ter 5 quilômetros de caminhada ao lado de Jesus. 5 quilômetros andando e conversando com Cristo. Só que Cristo ele tinha um propósito naquilo que ele fez. Ele se apresenta, mas não permite ser reconhecido. E ele vai até aqueles homens e pergunta para aqueles homens: por que vocês estão voltando para casa? O que aconteceu? Por que vocês estão tristes? E aí Cristo é quem dá o início à conversa e quem vai começar a tratar do problema que aqueles homens tinham. E é interessante que eles vão falar: poxa, você é o único que mora nessa região aqui e não sabe o que aconteceu. Jesus se faz de bobo e disse: não sei não, o que aconteceu? Eu estou falando daquilo que aconteceu a Jesus, o tal Nazareno. E aí o que esses homens vão falar? A minha tristeza, a minha decepção, a minha dor, a minha angústia, ela está diretamente relacionada com Jesus. É isso que eles estão dizendo. O meu problema hoje está completamente relacionado com Jesus. E se você sair por essas portas afora e pegar muitas pessoas que já foram da igreja, já foram da comunhão, já foram da mesa, e perguntar para elas qual é o problema delas, muitas vão dizer exatamente a mesma coisa que esses moços disseram. O meu problema é com Jesus, ou é com a igreja de Jesus, com a noiva de Jesus. O meu problema tem a ver com Cristo. E aí eles vão abrir o coração deles e vão falar: poxa, a gente esperava, a gente aguardava que ele fosse o Redentor de Israel. Quando esses homens abrem o coração, a gente tem uma noção de qual era o problema e como que isso também se aplica para a gente nos dias de hoje. O problema era que aqueles homens tinham uma noção errada da pessoa e da obra de Cristo. Eles tinham uma ideia errada acerca da pessoa e da obra de Cristo. E quantos hoje não passam pela mesma coisa? Quantos não acham que Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia para te abrir uma porta de emprego? Quantos não acham que Jesus fez o que fez, pagou o preço da ira de Deus para te dar uma casa nova? Quantos não acham que Jesus Cristo fez o que fez só para te dar saúde plena e perfeita? Quantos não acham que Jesus Cristo passou pelo que passou, foi moído, conforme o texto de Isaías, só para que você tenha uma vida linda, agradável, padrão novela da Globo? Quantos não acham, quantos não têm uma ideia errada, deturpada, acerca da pessoa e da obra de Jesus Cristo? Mas hoje nós estamos aqui para ter um entendimento claro acerca daquilo que Jesus é, acerca daquilo que Jesus fez e acerca da obra que ele preparou para mim e para você.
Se nós não tivermos o entendimento correto de quem Jesus é, a gente vai se decepcionar com ele. Se a gente não tiver um entendimento correto do que Jesus fez, a gente vai se decepcionar com as obras dele. E se a gente não tiver um entendimento correto sobre o povo que ele comprou com o sangue dele, a gente vai ter decepção com a noiva dele, com a igreja dele. Quem sabe eu não estou falando para alguém que por muitos anos de sua vida teve sérios problemas com a igreja, teve sérios problemas, sei lá, com o seu pastor, com o seu líder, ou teve sérios problemas no início da sua caminhada, com alguém que te amparou, com alguém que te ajudou, mas aí falhou. Falhou, tropeçou, caiu, errou, fez o que não era certo. E aí a falha do homem foi capaz de minar a tua fé. A falha do homem foi capaz de te colocar para baixo. Esses dois discípulos, eles viam Jesus talvez como um homem ainda. Poxa, a gente pensou que era ele, mas já é o terceiro dia e nada aconteceu. A gente pensou que era ele, a gente pensou que estava com ele, a gente pensou que era ele. Mas eu estou decepcionado, porque ele não atingiu as minhas expectativas. Eu estou decepcionado, porque ele não fez o que eu achava que ele iria fazer. Enquanto a gente tiver uma noção errada da pessoa e da obra de Cristo, a gente vai continuar se decepcionando. Mas quando a gente entender quem Cristo é e o que Cristo fez, nós seremos como aqueles homens que o Salmo 125 declara: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas firmes permanecem para sempre. Se você for por essas portas afora, você vai perguntar para um e para o outro: ei, você saiu por quê? Você não está lá mais por quê? Você se desviou por quê? Você esfriou por quê? Você abandonou a fé por quê? Muitos vão falar: por causa do homem, por causa do pastor, por causa do líder, por causa do meu amigo. Posso dizer uma coisa? Se a sua fé estiver firmada em Deus, não há nada que o homem faça que seja capaz de te tirar da presença de Jesus. Se a tua fé estiver firmada em Jesus, o homem ainda não foi capaz de criar um problema que tire as nossas raízes dele, que tire o nosso coração dele. Quem está aqui por causa de Cristo não sai por causa de qualquer coisa. Quem está aqui por causa de Jesus não sai por causa de qualquer coisa. E eu creio fielmente, assim como foi lido, foi ele e não nós quem nos escolheu e nos fez ovelhas do seu pasto. Se o teu pastor for Jesus, você não sai desse aprisco. Se o teu pastor for Cristo, você não corre porteira fora, porque ele é aquele que nos faz deitar em pastos verdejantes, refrigera a nossa alma, guia-me mansamente às águas tranquilas, por amor de seu nome. E aí Jesus, então, ele toca na ferida e ele pede para que aqueles homens abram o coração deles. Eles vão falando: poxa, a gente achou que ele seria o Redentor de Israel, que ele, ou como está o pé da letra aqui, ele seria aquele que havia de remir Israel. Aqui está o primeiro erro, o primeiro problema, porque o povo judeu em geral, as pessoas da Palestina daquela época, eles tinham um modelo, um molde de Redentor. Quem era o molde de Redentor para aquele povo? Era Moisés. Porque Moisés ele foi responsável pela maior redenção da história do povo hebreu. E que redenção foi essa? A redenção lá do Êxodo, do tempo do Egito. Quando Deus, por mão forte, através de Moisés, livra o seu povo da escravidão do Egito. Tira o povo debaixo da mão de Faraó, da casa de servidão, abre o Mar Vermelho e liberta o seu povo. Essa é a maior libertação da história daquele povo. E então, quando as profecias diziam que o Messias haveria de ser o Redentor de Israel, eles estavam olhando para uma redenção meramente terrena e política. Como assim política? Basta você lembrar que naqueles dias Israel estava sob domínio de Roma, lembra? Estava sob domínio de César, pagava imposto, era sujeito aos abusos de autoridade do império, estava ali sem a sua autonomia, sem a sua soberania. Assim como o povo de Israel lá nos dias do Egito também estava debaixo da mão de Faraó. Então o povo pensava: o nosso molde de redenção é Moisés.
E se Moisés libertou os nossos pais da mão de Faraó, quando esse Messias vier, ele vai tirar a mão de César de cima de nós. Ele vai nos libertar do poder de Roma. Ele vai acabar com o domínio dos imperadores. Ele vai vir com carros e cavalos na força do rei Davi. Vai guerrear e vai vencer. E vai fazer o seu povo reinar sobre a terra. Era isso que eles esperavam. Que o Messias viesse nesses moldes. Mas aí Jesus Cristo vem humilde, entra em Jerusalém montado numa jumentinha, morre como um malfeitor, crucificado pelos romanos, né, que era o povo que os judeus tanto queriam que saísse de cena. Eles matam o Messias e já era o terceiro dia e nada havia acontecido. Lembra que eu falei no começo? Se a gente tiver uma ideia errada da obra de Cristo, a gente vai se decepcionar com ele. E é por isso que esses homens estavam decepcionados. Jesus Cristo, ele é o nosso grande redentor? É sim, com certeza. Mas ele veio para nos libertar do poder de Roma? Claro que não. Jesus Cristo não estava preocupado com Roma, ou com o poderio de César, ou de qualquer outro imperador. Jesus Cristo, ele não nos libertou de uma escravidão mortal, ou de uma escravidão terrena, material. Jesus Cristo, ele veio nos libertar de uma escravidão espiritual. Quando Jesus Cristo morre na cruz, ele não está tirando a mão de César de cima de nós. Ele está tirando o domínio do pecado de cima de nós. Ele não veio preocupado com César, ele veio preocupado com o pecado. E aqueles homens achavam que a redenção que Cristo ia trazer era uma redenção terrena e humana. E Jesus Cristo está falando: vocês se acham escravos, mas eu já libertei vocês. Vocês se acham sob o domínio de Roma, mas eu já libertei vocês do domínio do pecado. A obra que Cristo veio fazer por nós, ela é muito maior do que as barreiras das obras da terra. Vem César, vem Nero, vem qualquer outro. Não tem problema, o pecado foi vencido na cruz. O pecado foi derrotado na cruz. O poder, a culpa do pecado caiu quando Jesus morre e ressuscita ao terceiro dia. Paulo vai falar, tem gente que olha para a cruz e nem gosta, mas Paulo vai falar, eu me alegro na cruz de Cristo, porque através daquela cruz, hoje eu tenho vitória. Através daquela cruz, eu sou liberto da escravidão do pecado. Antes, você só tinha uma escolha, era obedecer ou obedecer o pecado. Agora, quando Cristo vem, você tem escolha. Você tem como dizer não ao pecado. Na tua vida antiga, quando te chamavam, você ia. Quando postavam, você estava lá. Não tinha outro jeito, porque a tua carne era mais forte. Mas Cristo nos libertou do poder do pecado. E hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. E nós temos condição nele de dizer não para o pecado. E aí aqueles homens estão tristes, cabisbaixos, achando que Cristo morreu na cruz inutilmente. Não, 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 não. Se você abrir a tua Bíblia lá em 1 Coríntios, haverá um grande dia onde nós exclamaremos, tragada foi a morte pela vitória. Aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está o pecado? O teu aguilhão. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Jesus Cristo é a vida. Haverá um grande dia onde aquela obra que se iniciou no ventre de Maria, teve o seu ápice na cruz do Calvário, será consumada sobre as nuvens do céu, quando ele virá para buscar a sua igreja. E aí no mesmo texto está escrito assim, porque é necessário que o que é mortal se revista da imortalidade, e o que é corruptível se revista da incorruptibilidade. O pecado, que hoje é uma pedra no teu sapato, quando Jesus Cristo voltar, vai desaparecer, vai sair de cena, não vai existir mais. Ele vai nos salvar, em definitivo, da própria presença do pecado. É isso que vai acontecer. E esses homens aqui tristes, cabisbaixos, se a gente não entender a obra de Cristo, a gente vai viver
decepcionado com ele. Tanto que Cristo repreende. Ele vai falar para aqueles homens: vocês são tardos e nércios de coração. Vocês não entenderam o que os profetas disseram acerca do Messias. Ele não tinha que padecer para entrar na sua glória. E aí Cristo vem de Moisés e os profetas pregando para aquele povo a seu próprio respeito. Imagina que maravilha, você ter Cristo como seu pregador, que já seria ótimo, mas falando dele mesmo. Você imagina o teor dessa conversa. Só que aqueles homens não têm o entendimento correto, talvez eles sentem alguma coisa ali naquele momento, mas eles vão passando. E aí, quando eles chegam na porta de Emaús, na porta da aldeia, a Bíblia fala assim, que Cristo faz como quem vai adiante. O que é isso? Tinha estrada, aquele povo vai virando aos poucos para entrar na aldeia, e Cristo vai assim, ó, valeu pessoal, até mais, estou indo, vou seguir meu caminho. E aí Cristo aqui, ele estava dando uma deixa para aqueles homens fazerem alguma coisa para segurarem ele ali com ele. Cristo falou, não, estou indo, minha casa é para lá, podem ir. Só que aí, depois da pregação de Cristo, depois do tratamento de Cristo, depois do cuidado de Cristo, depois de tempo gasto com Cristo, depois de 5, 7, 10 quilômetros, não sei, ao lado de Cristo, aqueles homens só conseguem falar uma coisa: fica comigo. Não vai não, fica aqui. Não vai não, fica aqui comigo. E aí imagina o Cristo talvez indo assim, não, estou indo, mas na cabeça, é isso mesmo, pede mais. E aqueles homens dizendo, fica aqui comigo, fica comigo. Aí eles começam a dar desculpa, não, o dia já tá anoitecendo, é perigoso, fica aqui com a gente. Mal sabiam eles que tudo isso era parte do plano de Jesus. E aí Jesus fala assim, quer saber? Tá tarde, vamos lá, vou com vocês. E aí entra na aldeia e depois entra na casa. Eu quero que você observe agora a geografia dessa parábola. Por quê? Dessa parábola, ó. Dessa história. Porque a geografia da história é muito rica. A história começa com os dois homens sozinhos no caminho. E aí Cristo se apresenta a eles no caminho. Eles estão caminhando. Estão na estrada. E aí eles entram na cidade. E eles trazem Cristo para dentro da cidade. Só que Cristo ele não fica dentro da cidade. Eles trazem Cristo para dentro da casa. Cristo está no caminho. Mas eles fazem com que Cristo venha para dentro da cidade. Só que eles não estão satisfeitos, eles querem Cristo debaixo do mesmo teto que eles. Eles estão dizendo, Senhor, eu não quero você lá fora, nem do lado de fora da minha casa, eu quero o Senhor aqui debaixo do mesmo teto que eu. E eles conseguem trazer Cristo para debaixo do seu teto. Mas sabe o que é interessante? Que debaixo do mesmo teto, eles ainda não conseguem reconhecer Jesus. Eles ainda não perceberam que era Cristo. É porque a geografia da parábola continua desenvolvendo. Como assim, Júlio? Continua desenvolvendo? Ele já está dentro de casa. Tem como ser mais íntimo? Tem. A tua Bíblia vai dizer que eles vão para a mesa. A tua Bíblia vai dizer que eles trazem Cristo para a mesa. Se você ler Lucas capítulo 15, lá na parábola da ovelha perdida, dracma perdida e do filho pródigo, começa Lucas 15, 1 e 2, dizendo que Jesus comia, recebia pecadores, publicanos para comer, para fazer refeições. E os fariseus ficavam escandalizados com aquilo, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Por quê? Porque naquela cultura, depois do quarto do casal, digamos assim, que era o lugar de intimidade máxima, né? Tem como bater isso? O lugar da casa em que você tinha mais comunhão e mais intimidade era justamente a mesa. Por isso que sempre que Jesus sentava para comer com pecadores, os fariseus ficavam, isso não pode ser filho de Deus. Isso aí é do diabo. Está comendo com pecador, está trazendo pecadores para a mesa, porque a mesa era um lugar quase que sagrado naquela cultura. Eles davam muito valor para a mesa. Dificilmente eles comiam com alguém que não conheciam. Eles só partilhavam a mesa com alguém que, digamos assim, se eu sento à mesa contigo, eu confio em você. Quem sabe tu tem até acesso à minha intimidade, porque a mesa era um lugar tremendo. E aqueles homens, então, tiram Jesus do caminho, trazem Jesus para a cidade. Tiram Jesus da cidade, trazem Jesus para casa. Tiram Jesus da casa e trazem Jesus para a mesa. E quando Jesus está na mesa,
Jesus toma a posição de anfitrião, pega o pão e parte. Quer momento mais íntimo do que esse? Quer intimidade maior do que essa? E aí a Bíblia vai falar que no momento em que Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem. Sabe o que eu quero dizer com isso? Existem coisas que só serão reveladas para você. Existem coisas que só vão fazer sentido para você. Existem coisas que você só vai conseguir perceber quando você trouxer Jesus para a mesa. Enquanto Jesus não estiver na tua mesa, vai passar batido. Enquanto Jesus não estiver na tua mesa, talvez você não entenda. Mas quando Jesus estiver na mesa, os teus olhos serão abertos. Quando Jesus estiver na tua intimidade, os teus olhos serão abertos. Quando você tiver essa mesma atitude aqui, ó, Jesus não vai não, fica comigo. Quase que arrastando Jesus pela roupa, fica aqui comigo. Poxa, mas você já andou comigo 10 quilômetros, eu nem senti. Parecia uma caminhada daqui na padaria de tão bom que estava, Jesus. Fica aqui comigo, Jesus. Enquanto Jesus não fizer parte da nossa mesa, os nossos olhos continuarão vendados. Mas no dia em que Ele estiver na nossa mesa abrindo pão, aí tudo vai fazer sentido. E isso está na Bíblia. Existe um segundo motivo pelo qual eu acho que eles reconheceram Jesus. Se Jesus parte o pão, ele vai fazer o quê? Todas as vezes que tem pão na Bíblia, ele ergue aos céus e dá graça. E aí você imagina a cena. Jesus partindo o pão. O que aqueles homens veriam? Muito provavelmente os furos. Os mesmos furos que Tomé lá na frente presenciou. Eu imagino aqueles homens sentados com Jesus e aquele homem partindo o pão com as mãos furadas. E aqueles furos na mão à vista dos olhos. Eu acredito que de fato isso não foi o motivo principal, não. Jesus Cristo, em uma ação ali sobrenatural, abriu os olhos daqueles homens para reconhecê-lo. Mas de fato, imagina que cena linda. Você sentado à mesa com Cristo, vendo os furos nas suas mãos. Aí você pode falar, caramba, que pena que eu não vivi isso. Posso te dar uma notícia boa? Você vai viver. Daqui a pouco ele está vindo. E a Bíblia diz que ele fará um grande banquete. E nós cearemos com ele. E certamente viveremos o que esses homens viveram lá em Emaús. Você não viveu isso não, mas você vai viver. Ainda vai viver. E aí é engraçado porque quando os olhos daqueles homens são abertos e eles têm... Cristo some. A Bíblia diz que ele desaparece. Não sei por que ele fez isso, não me pergunte. Mas fato é que quando os olhos deles são abertos e eles reconhecem que é Jesus, Cristo desaparece. E aí lembra que eu falei que quando Cristo está na mesa as coisas fazem sentido? Quando eles reconhecem Jesus Cristo e têm esse entendimento, eles viram um para o outro. Ei, seu coração estava ardendo lá no caminho? Estava. Quando ele estava explicando a palavra para a gente, o seu também estava, o meu coração também estava ardendo. É ele. Ele ressuscitou. As nossas expectativas não estavam erradas. Só o nosso entendimento que estava desajustado. Mas é ele. Ele é o Redentor de Israel. Ele é o Messias esperado. Ele é o nosso Salvador. Ele estava aqui. E aí aqueles homens, então, movidos por essa revelação, falam, temos que voltar para Jerusalém para falar isso para o povo. E aí pensa comigo, porque quando a gente lê a Bíblia por alto, algumas coisas passam despercebidas. Eles foram para Emaús, Jesus, e voltaram. Espera aí, eles andaram 11 km e voltaram, muito provavelmente à noite. Lembra que eles falaram, Jesus, o dia está tardando, fica com a gente. Muito provavelmente à noite, depois de terem andado 11 km, agora eles correm mais 11 km de volta para Jerusalém. Eu já corri uma vez uma meia maratona que são 21 km, irmãos. Correndo, eu levei 2 horas e morri quando cheguei no final. É muito chão. Mas movidos por essa revelação, esses homens vão correndo até Jerusalém. E aí quando eles chegam lá, eles falam, achamos Jesus, realmente ele está vivo.
E aí, para surpresa deles, Cristo já estava lá. Aparece e fala assim: Pai seja convosco. É parecido como Natanael. Lembra? Lá em João capítulo 1, se não me falha a memória, estava Natanael e mais um discípulo, se não me falha a memória. Não lembro o nome dele. Eles falam assim: achamos o Messias. E aí Cristo falou: vocês me acharam, Natanael? Eu te vi debaixo da figueira. Quando a gente acha que a gente achou Jesus, ele fala: eu te achei muito primeiro. Antes de você me achar, eu já tinha te encontrado. Antes de você chegar aqui em Jerusalém, pessoal de Emaús, já estava aqui. Ai, sejam bem-vindos à mesa. Que coisa linda. E aí eu finalizo essa mensagem com uma aplicação bem prática para a nossa vida. Por que é que Cristo se deu ao trabalho de encontrar com esses dois discípulos a caminho de Emaús? Eu nem sei se Emaús aparece de novo na Bíblia. Parece uma cidade meio que sem significância. Por que Jesus se dá o trabalho de andar, sei lá, 5, 8, 10 quilômetros com esse povo, pregar para eles até o dia baixar, digamos assim, né? Até o dia cair, entrar na aldeia, ir para a mesa, fazer, digamos assim, esse teatro todo, esse circo todo, para no final se revelar esses homens? Eu acredito que exista, sim, um motivo para isso. E o motivo é o relógio dos céus. Como assim? O relógio dos céus. Se a tua memória não tiver falha, for melhor do que a minha, porque eu acredito que ela seja, no dia em que Cristo ressuscitou, o relógio do céu começou a contar. No dia em que Cristo ressuscita, o relógio dos céus começa a contar. E essa contagem era de 50 dias. Depois da ressurreição de Cristo, o céu começa a contar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. No 50º dia, o que acontece? O Espírito é derramado. Lá em Atos capítulo 2. E o Espírito é derramado em Emaús, amém? O Espírito é derramado em Jerusalém. E se aqueles dois homens estivessem em Emaús? Muito provavelmente não participariam. Júlio, mas a Bíblia não afirma que esses homens eram uns daqueles 120 que receberam o Espírito. Mas eu quero crer que eram. Porque tiveram esse encontro, essa revelação tremenda com Cristo. E aí eu entendo, falando mais um pouquinho de geografia, que às vezes Cristo se esforça sim para nos tirar de certos lugares e nos posicionar em outros lugares, porque Ele sabe exatamente aonde as coisas vão acontecer. Ele estava falando, em Emaús não vai acontecer nada, mas em Jerusalém daqui a pouco vai acontecer um negócio bacana. E em Emaús a vida vai continuar correndo, mas daqui a 49 dias em Jerusalém, eu vou dar início à minha igreja em Jerusalém. E se vocês estiverem em Emaús, vocês não vão participar desse momento. Então eu vou andar do teu lado, eu vou entrar na tua aldeia, eu vou entrar na tua casa e eu vou sentar na tua mesa. Para quê? Volta para Jerusalém, que é o lugar de onde você nunca devia ter saído. Volta para o lugar onde Deus falou que iria derramar da presença dele. Volta para o lugar onde Deus tem planos. Porque Deus tem planos com pessoas, sim. Mas Deus tem planos com lugares, sim. Se você ler a narrativa da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a geografia é muito importante. E aí, Cristo se dá ao trabalho de andar ao lado deles, de tratar das dúvidas, tanto teológicas, quanto os problemas emocionais daqueles homens que estavam tristes, cabisbaixos, para que aqueles homens voltassem para Jerusalém. E aí, vamos fazer um comparativo? Vamos comparar o texto? Vamos comparar? Como é que a história começa? 2 homens saindo de Jerusalém tristes, cabisbaixos, desanimados, dizendo, perdi meu tempo, depositei minhas fichas nesse Jesus. Falei com o povo que ele era o cara, que ele era o Messias, mas não dei nada. Vou voltar para minha casa, voltar para minha terra, voltar para minha vida antiga. Estou desanimado, estou cabisbaixo, estou triste, estou desacreditado. A história começa assim.
Mas como é que a história termina? 2 homens correndo de Emaús para Jerusalém, a plenos pulmões, com uma mensagem no coração: ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Eles correram só para falar isso. Ele ressuscitou. Eles não podiam guardar essa verdade com eles lá em Emaús. Eles precisavam falar isso para Jerusalém inteira ouvir. Ei, aquele que foi pendurado na cruz 3 dias atrás, ressuscitou. Eu quero te falar uma coisa. Essa mensagem, essas 2 palavras, essa mensagem, ela é poderosa para te colocar com o pé na estrada, a plenos pulmões, com o coração ardendo para anunciar elas para outras pessoas. Quer pregar? Cristo ressuscitou. Está aí a tua mensagem. Cristo ressuscitou. E Ele está aqui. E Ele está aqui nesse lugar. E Ele está aqui no nosso meio. E Ele está aqui debaixo desse teto. E o Espírito Santo dele, que foi derramado lá em Atos 2, sobre esses 2 discípulos, está aqui dentro de nós, fazendo morada dentro de nós. E sabe como é que a Bíblia chama o Espírito Santo? Como o penhor da nossa salvação. Quer dizer que naquele grande dia, a presença do Espírito vai ser a garantia que nós temos, que quando a trombeta soar, nós seremos assuntos aos céus e passaremos a eternidade do lado do nosso Senhor. Eu quero dizer para você que está saindo de Jerusalém triste e voltando para Emaús, Emaús não é o teu lugar. Emaús não é o teu lugar. Você tem uma mensagem pronta para ser pregada em Jerusalém. Você tem uma mensagem entalada aqui na goela, que você precisa gritar para Jerusalém inteira ouvir. E a minha oração nessa noite, o meu clamor nessa noite é que essa mensagem seja o combustível da tua vida. E que essa mensagem seja suficiente para fazer em você a mesma coisa que aconteceu com aqueles 2 homens. Ei, teu coração estava ardendo? O meu também estava ardendo. E eu pergunto, seu coração arde quando você fala de Cristo? Seu coração arde quando você ouve falar de Cristo? Se o nosso coração arder, nós teremos condição de compartilhar essa mensagem para o mundo inteiro ouvir. Creia que o mesmo Jesus que fazia ontem, continua fazendo hoje e continuará fazendo eternamente. Essa é a minha mensagem e essa é a minha oração. Que Deus abençoe a igreja